Esses dias me pediram para gravar um vídeo para falar um pouco sobre a minha jornada acadêmica. Ontem eu sentei e falei durante 30 minutos. E aí, para não acabar com a sua alegria de assistir a este canal, eu decidi gravar uma versão mais curta desse vídeo. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu fiz a minha graduação em Linguística durante 4 anos. Na verdade, eu entrei no curso de Letras, mas eu acabei me encantando pelas disciplinas de Linguística e eu migrei para Linguística, porque era a maneira como o curso era estruturado na época, na Unicamp. Hoje você já entra em Linguística. Não sei bem por que as pessoas entram em Linguística. Vai fazer o que depois da vida, não é mesmo? Quando eu acabei a graduação, eu estava envolvida com um projeto de iniciação científica dentro da faculdade, que acabou me levando a escrever um projeto de mestrado nessa mesma linha. Então eu já tinha um orientador definido, eu já tinha as coisas um pouco articuladas para fazer um projeto de mestrado. Eu prestei a prova de mestrado e fui aprovada. Na época, eu tinha uma bolsa de estudos na graduação para fazer esse projeto de iniciação científica. Então eu tinha essa bolsa de pesquisa de uma grande agência de fomento, que era a FAPESP. Então, quando eu prestei o mestrado e fui aprovada, eu também prestei a bolsa de mestrado dentro também da FAPESP. E o meu projeto foi aprovado. Uma semana antes de iniciar as minhas aulas do mestrado, o meu pai morreu. Antes mesmo de começar as matérias, eu estava envolvida com um sofrimento muito grande, que era a perda do meu pai. Então eu passei uma semana de luto vivendo essa perda e aí eu tive que ir para a Unicamp para começar o meu mestrado. O que aconteceu, você pode imaginar, é que isso não deu muito certo. Eu passei meses de muito sofrimento, foi muito puxado para mim e acabou que eu perdi um pouco a conexão com os estudos que eu vinha fazendo e com o projeto de mestrado que eu inicialmente tinha previsto desenvolver, e eu pedi o cancelamento dessa bolsa alguns meses depois do início do mestrado. E isso é um grande problema, porque essas agências de fomento, elas são muito concorridas, é difícil você conseguir bolsa, e é claro que quando eu pedi o cancelamento dessa bolsa, eu sou apenas um número, ninguém está interessado em saber da minha saúde mental, ou seja lá o que for, e eu fiquei ali manchada, evidente, porque eu fui a pessoa que fez o pedido de cancelamento da bolsa ao invés de concluir as atividades do mestrado. E isso foi um problema também na minha relação com esse professor, claro, porque ele esperava que eu concluísse as minhas atividades e eu não tive condições de concluir. Foi muito difícil para mim fazer esse movimento e foi muito difícil para mim continuar indo para a faculdade, porque eu encontrava lá algumas vezes e eu não queria encontrá-lo porque eu estava muito abatida e muito chateada por conta do que me tinha acontecido, pela decisão que eu tinha tomado. Apesar de ter pedido o cancelamento da bolsa e desse projeto, eu continuei matriculada no mestrado, porque são coisas diferentes. Então eu não tinha mais um projeto, mas eu continuava aluna daquele programa. Eu continuei fazendo disciplinas para tentar encontrar um outro caminho dentro da universidade, um outro projeto que de repente me agradasse mais, que me interessasse mais. E no semestre seguinte eu encontrei esse projeto, fui acolhida por essa professora. É claro que foi preciso que eu escrevesse um novo projeto, apresentasse para ela esse projeto, apresentasse para a pós-graduação esse projeto, e então eu desenvolvi nos 2 anos seguintes esse projeto de mestrado. Mas dentro do programa de mestrado da Unicamp, quando você passa, você tem um número, né, da sua aprovação, e eu entrei para a fila para uma outra bolsa de estudos e fiquei aguardando a possibilidade de receber essa bolsa. E eu recebi, durante talvez quase 1 ano e meio, essa outra bolsa de mestrado que me permitiu continuar fazendo o curso. Eu acho importante falar disso porque, de novo, a questão financeira ela é fundamental. Tem muitas pessoas que acabam tendo que trabalhar durante o mestrado inteiro, tem gente que consegue bolsa, e isso faz uma diferença muito grande na maneira como você desenvolve o seu projeto, no seu nível de estresse. Tudo isso faz parte de quando a gente elabora se vai fazer um projeto ou se não vai, se vai dar, como vai ser, como vai ser a minha dinâmica. Isso é importante dizer. Quando eu acabei o meu mestrado, eu cheguei à conclusão de que eu não queria fazer o doutorado direto, que é muito comum para quem quer desenvolver uma carreira acadêmica. Eu acabei optando por sair e queria trabalhar, queria conhecer outras possibilidades de atuação. Eu me casei nessa época e acabei indo embora para Salvador, onde eu fiquei trabalhando durante 1 ano numa escola. Mas eu senti muita falta de continuar estudando e aí eu decidi prestar o doutorado na Unicamp de novo. Me inscrevi no processo seletivo do doutorado, aí fiz as provas todas, tem a prova de língua estrangeira, tem a prova teórica e tem a prova do projeto. Fui aprovada e em 2007 eu comecei o meu doutorado. Quando eu fui aprovada no processo de doutorado, eu apliquei também para uma bolsa para ir para fora do país.
e eu apliquei para uma bolsa alemã que se chama DAD. O DAD tem vários programas de bolsa sensacionais para alunos de graduação e pós-graduação. Para aplicar para essa bolsa, eu escrevi para um professor na Alemanha que tinha a ver com as teorias que eu queria estudar. Esperei a resposta, ele respondeu, se interessou pelo meu projeto, eu mandei para ele uma versão do meu projeto em inglês, ele gostou e topou me orientar. Então ele escreveu uma carta dizendo que topava me orientar, eu juntei todos os documentos e fiz então a aplicação para essa bolsa para a Alemanha. Fiquei durante 6 meses só estudando alemão, porque eu não falava nenhuma palavra de alemão, mas o programa de bolsas oferecia para aqueles que fossem aprovados 2, 4 ou 6 meses de estudos de alemão. Eu recebi os 6 meses completos. Evidentemente que os embates com uma cultura que é diferente da sua, eles estão presentes, mas esses embates eu acho que eles são importantes. Eu queria muito viver essa experiência, eu aprendi muito, aprendi a língua, aprendi a respeitar e a conhecer essa outra cultura que eu acho sensacional. Eu amo a Alemanha, acho que tem uma história incrível e muita coisa pra gente aprender com eles, e a gente também, claro, tem muita coisa a ensinar. E eu vivi experiências das mais agradáveis até as menos agradáveis. Eu tive um problema com o meu orientador na Alemanha. Em uma apresentação, depois de ter passado um tempo enferma, eu descobri uma enfermidade lá e passei muito tempo internada, fiquei muito doente durante quase 8 meses e internada durante 40 dias. E quando eu voltei, depois de um mês tentando trabalhar no meu projeto, eu fui apresentar esse projeto e meu orientador me humilhou fortemente, loucamente, na frente dos outros orientandos. Foi muitíssimo constrangedor e nós nunca mais nos falamos com clareza, assim. Eu continuei desenvolvendo meu projeto lá, continuei trabalhando no laboratório, mas a gente não mais se falou. Eu sofri muito, mas eu continuei desenvolvendo o projeto. Por que eu tô dizendo isso pra você? Porque nem tudo são flores, as pessoas acham que basta você viajar, que você vive momentos de glória e que é sempre tudo maravilhoso. Não é, mas isso não impede você também de desenvolver o seu projeto. Os meus colegas alemães me apoiaram, falaram com o professor, inclusive. Ele nunca se desculpou, nunca falou comigo, mas isso, na verdade, hoje pouco importa. Importa a gente entender que os caminhos, eles são tortuosos, como em qualquer área, e eles são difíceis, como podem ser em qualquer área. Mas eu tentei fazer desse limão uma limonada, penei muito, um pouco tempo depois, mas depois entendi que foi essa lógica possível, dei continuidade ao meu projeto, voltei ao Brasil, continuei trabalhando com o projeto com a minha orientadora brasileira, porque eu tinha ele lá e ela no Brasil, e defendi o meu doutorado em 2012. Eu imaginava, depois disso, que eu iria automaticamente prestar um concurso e ir para uma universidade pública para trabalhar como professora e pesquisadora, mas acabou que eu participei de um processo seletivo para trabalhar no Senai, lá em Salvador, e foi maravilhoso, porque eu acabei atuando com cooperação internacional, então eu enviava alunos para fora do Brasil, eu acabei estabelecendo o convênio, estabelecendo um pouco do que era o intercâmbio com Ciências Sem Fronteiras, e isso foi uma experiência incrível para mim. Então a minha jornada acadêmica, ela tem esses cortes no meio. Eu não sou o indivíduo que foi lá e fez uma coisa atrás da outra. Eu não fiz esse percurso e hoje que eu quero voltar para a universidade pública e atuar como professora, eu vejo que vai ser mais difícil para mim. Então, quando me perguntam como prosseguir, como fazer, como encaminhar uma jornada mais acadêmica, vai depender muito dos seus objetivos, do seu grau de cansaço e das suas inquietações. Eu tinha algumas inquietações com relação ao trabalho. Eu precisava ir para o mercado de trabalho de docência. E eu acabei não fazendo isso concomitantemente com a pesquisa. Porque eu fui dar aula em escolas ou então faculdades particulares, menores, que não têm esse estímulo à pesquisa, né? Com relação ao que vale a pena ou não vale a pena, vai depender muito daquilo que você tem vontade de fazer. Já me perguntaram se vale a pena a jornada acadêmica. Eu cresci muito, foi muito importante para mim. Eu só morei fora do Brasil e fiz o projeto de pesquisa fora por conta desse universo acadêmico. Eu queria muito viver essa experiência e por conta dessa bolsa de estudos que eu ganhei, para a qual eu concorri, que eu consegui. Então, essa minha jornada toda me foi muito enriquecedora, mas com seus percalços no meio do caminho. E ela só foi possível, essa minha jornada, porque eu tive o apoio de muita gente. Do meu pai e da minha mãe, que conseguiram me ajudar a bancar algumas coisas, embora sem luxo, mas com os meus privilégios, digamos assim, ali garantidos. Eu só comia no bandejão, eu gastava R$2 para almoçar e para jantar, para justamente
consegui viver aquela realidade acadêmica. Quando eu me casei, o meu marido me apoiou muito também, ele topou as minhas aventuras, então eu fui embora para a Alemanha e eu fui sozinha, ele continuou no Brasil, ele só foi depois. No período em que eu precisava viajar, ele me ajudou a pagar, inclusive, essas idas e vindas. E tudo isso é importante destacar porque são elementos que você precisa considerar, esses elementos que são econômicos e de suporte, não só econômico, mas emocional mesmo, de estrutura das pessoas dizerem, vai, se isso é importante para você, você vai dar conta de fazer e vai ser bacana para você. Então, você tem que pensar na rede que você tem que te apoia e que se você tivesse também num emprego, num outro tipo de emprego, você também teria. Sei lá, acho que é isso. Falei bastante, olha, 18 minutos. Vamos ver o quanto é que eu vou conseguir cortar deste vídeo, não é mesmo? Para você não achar repetitivo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar. Me conta um pouco qual é a sua jornada, o que é que você tem vontade de fazer, ou o que é que você fez. Se você é professor universitário, quer me dar uma dica, ou quer me chamar para dar aula na sua universidade, me chama que eu quero trabalhar com você. Um beijo, gente. Tchau, tchau.